Eu quero, junto com você, meditar nas Sagradas Letras. E o tema desta oportunidade é a voz da fé que traz a existência. A voz da fé que traz a existência. Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18. Romanos capítulo 4, versículos 17 e 18. Diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Isso é a palavra que está falando para Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade, que para nós é um privilégio, de estar meditando nas Sagradas Letras, porque a tua palavra, ela é viva e ela precisa ser eficaz dentro de nós. Mas a eficácia da palavra é quando nós guardamos no coração, nós levamos para o entendimento. Aí a palavra de Deus, ela começa a tornar-se eficaz na nossa vida. Assim, Senhor, nesta oportunidade, nós rogamos a Ti, eu rogo a Ti, fala conosco. Traz a revelação da Tua palavra, esta palavra que ela é penetrante, esta palavra que traz ao nosso coração refrigério, consolo, conforto, paz, amor. Então, Senhor, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O significado desta passagem bíblica é que a fé é a crença de que Deus pode realizar o impossível. Mas para que você tenha a eficácia da fé, essa fé precisa ser em algo ou alguém que realmente possa traduzir o que você crê em realização, mesmo que seja na esfera do impossível. O apóstolo Paulo, ele escreveu um trecho da sua carta, que nós vamos ler, para o povo de Roma, no seu capítulo 10, ele falou muito sobre a fé. Como essa fé, ela precisa ser desenvolvida e como ela é desenvolvida e que circunstâncias que ela nos leva. No versículo 16, ele diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por quê? Porque não creram. Por quê? Porque não quiseram. Não obedeceram. Não quero. É igual o filho obedece. Pai diz, faz isso. A mãe faz isso. Não vou fazer. Opção de um filho. E é a nossa opção também. Então ele estava dizendo que nem todos obedecem o Evangelho, obedeceram o Evangelho lá no passado. É como se ele estivesse aqui hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Pois Isaías, ele disse lá atrás, o profeta Isaías, ele disse profeticamente: o Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O importante é pregar, mas para você que ouve, o importante é acreditar. Porque
Ouvir, todo mundo ouve. A diferença dos resultados está naquilo que eu não acredito e naquilo que eu acredito. Que me proponho a viver em função daquilo que eu acredito, eu me proponho a viver daquilo que eu não acredito. Então, a palavra diz que ele acaba não obedecendo, ele desobedece. Aí no versículo 17, e assim a fé, é essa fé que a gente vai meditar. A fé vem pela pregação da palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Não adianta você exercitar aquilo que você diz, não, vou fazer isso, Deus vai me ajudar. Mas se você não crê em Cristo, se você não tem compromisso com Cristo, você ficará frustrado, você ficará desapontado, porque é a fé que traz as coisas, é o exercício da fé, não é o que você carrega. Não, eu tenho fé em Deus, todo mundo tem, até o diabo tem, acredita em Deus, mas é o exercício dela que faz a diferença. Aleluia! E aí nós lemos aqui o próprio Paulo escrevendo lá em outro capítulo, um pouco anterior, ele diz: por pai de muitas nações que te constituí. Aí estava dizendo o que Deus estava falando para Abraão. Quando Deus diz para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão creu. Abraão teve uma atitude incondicional. A gente sempre questiona, mas por quê? Para quê? Tem necessidade? Para que isso tudo? Não pode ser por aqui mesmo? Abraão creu. Deus estava chamando Abraão para viver uma vida de fé, que ia transformar tudo aquilo que ele via e o que ele não via. O significado que tudo que está escrito se realizará de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser para a gente manual, deve ser bússola. O bússola para quem está navegando. A gente tem a embarcação da vida. E no dia a dia tem agora o GPS para a gente não se perder no caminho. E a Bíblia Sagrada, ela é um manual e uma bússola e um GPS para que a gente não venha se perder na caminhada, nas decisões, nas escolhas. Eu preciso ter esse entendimento para que eu não me perca na minha caminhada. E aí é muito fácil você culpar os outros, sendo que a responsabilidade das escolhas é de cada um. A responsabilidade das decisões é de cada um. Entenda que a fé é a convicção, o exercício dela. É a convicção de que, conforme a palavra de Deus, tudo vai se realizar. Eu preciso colocar em prática a fé. Não está escrito lá, a fé sem obra é morta, é como se não existisse? Por quê? É uma fé estacionada, ela não tem nenhum significado. A fé, ela precisa exercer atitudes que são obra do cada dia. Não, eu vou fazer, não é isso aí. A fé, ela precisa trazer resultados, mas no exercício dela, eu preciso exercer a fé, eu preciso viver acreditando. Deus, através da sua palavra, e dessa que nós lemos, Ele está nos ensinando em como viver pela fé, cotidianamente. Tem gente que usa a fé quando precisa, mas a Bíblia fala que o justo pela fé viverá, dia a dia. Eu preciso colocar a fé em prática todo dia, faz parte do meu cotidiano, do seu cotidiano. A fé é o exercício da fé, viver acreditando.
A gente se depara com muitas situações que colocam em xeque: será que é mesmo? Eu preciso viver acreditando. Precisamos liberar a nossa fé através do exercício de crer no coração e declarar com os lábios. Paulo, no capítulo 10 do mesmo livro de Romanos, ele fala assim, no versículo 9, versículo 10: se com a tua boca confessares, declaração, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvação é pela graça e pela fé. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Ele não acredita que Deus pode salvar. A salvação, ela é a graça superabundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu começo a acreditar quando eu experimento o poder da graça libertadora. Ele diz no versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É uma coisa que às vezes a gente hesita. Salvação, isso é muito pesado, é muito forte isso. Não, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que eu tive encontro dele. Se eu não acredito nisso, se eu tenho dúvida nisso, então faz um reencontro. Tem outra decisão com ele. Porque a minha certeza, minhas convicções é que me levam para frente. Não nas minhas dúvidas, das minhas incertezas. Vejamos alguns exemplos bíblicos sobre a fé que traz a existência. E o texto que nós lemos diz que Deus traz a existência. Ele traz a existência pela minha fé, por aquilo que eu acredito, e eu persevero naquilo que eu acredito. A mulher sulamita, ela via em seu colo um filho morto, porque ele sentiu dor de cabeça. Mãe. Tá. Mas dizia: vai tudo bem. Ela estava invocando a fé para trazer à existência o que não existia mais, vida naquele menino. Segundo Reis, no seu capítulo 4, no versículo 22, olha só o que diz: chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Versículo 23 assim: perguntou-lhe: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal, eu quero ir lá. Então ela fez albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Aquela mulher, ela estava determinada, definida, decidida. Ela estava acreditando que alguma coisa iria acontecer. Partiu ela, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus, que é o Eliseu, ele disse a Geazi, seu moço: eis aí a sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. E ela estava com o menino morto, lá na cama. Ela estava no colo, deixou lá e saiu. Vai tudo bem, está tudo bem. Ela estava colocando em xeque a sua fé, colocando em xeque aquilo que o profeta Eliseu havia dito para ela. E ela, quando chegou lá, disse: eu te pedi alguma coisa. Eu já estava conformada com a minha vida, sem filhos, e tu me iludistes. E agora, o que eu vou fazer da minha vida?
o apego me levou a esse estado agora. No peito dessa mulher, sunamita ou sulamita, tem texto, tem versículo, tem traduções que falam que é sulamita ou sunamita. Ardia a fé que trouxe à existência o seu filho, que estava morto. Ela não foi lá, incrédula. Você não vai sair para um lugar sem acreditar que pode acontecer alguma coisa diferente. Ela saiu fora do padrão, aí até o profeta. Não havia nada de especial. Ela foi resolver um problema, ela foi resolver uma questão bem pessoal. E ela se dispôs aí e foi. Só que no seu coração havia angústia, mas na sua mente havia fé. Aleluia. Havia um entendimento, alguma coisa. Não é possível que Deus me dê uma criança para ficar só alguns anos. E aí o profeta falou assim: não, vou mandar o Geazi lá. Eu falei: não, a palavra veio do seu coração, dos seus lábios. Não, ele não vai não. Esse Geazi foi, correu, foi lá. Não vou sair daqui. E aí Eliseu resolveu ir até a casa dela. E chegando lá no versículo 32 diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama dele. Ela colocou lá na cama do profeta, que ele viajava, dormia lá em cima, num quarto. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, que espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se a ela ao profeta, ele disse: toma aí o teu filho, Deus trouxe a existência pela fé. A fé traz à existência aquilo que parece que não vai acontecer nada. A Bíblia é recheada de alguns exemplos. Outro exemplo, Davi. Davi, aos seus olhos naturais, ele via um gigante assustador, mas dizia pelos olhos da fé: vou cortar a cabeça dele. Essa posição de Davi foi resultante da sua submissão a um Deus que nós servimos, que nós dizemos servir. Davi servia a Deus e era só Deus. Nós servimos a Deus, mas através de Jesus Cristo. Jesus é que veio, pagou o preço, Ele nos libertou, nos comprou, vertendo um sangue inocente, e hoje nós servimos a Deus através de Cristo. Não adianta eu querer servir a Deus e desprezar a Cristo, porque não vai funcionar. Davi cria em Deus, Josué cria em Deus, Isaac cria em Deus, Jacó cria em Deus, Abraão cria em Deus, mas nós precisamos crer em Deus através de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia! Eu não posso simplesmente descartar Deus e agir em forma de que Deus vai fazer. Deus só vai fazer quando eu me coloco diante de Jesus Cristo, que me comprou, que comprou você e nos lavou e nos purificou de todo o nosso pecado através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Davi entendia
que Deus tem total controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida do homem. Somente 2 versículos. 1 Samuel 17, 45 e 46, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, olha o homem de fé, 1,5 metros, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No versículo 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Isso é fé, gente. Um homem de 3 metros, ele sem armadura, sem arma de guerra, ele estava com uma funda e 5 pedrinhas lisas, e ele está dizendo: você vem a mim, porque Deus vai entregar você nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: você precisa, eu preciso exercer a fé. Sabe por quê? Porque lá na sua casa, lá no seu trabalho, você pode ser o porta-voz para dizer assim: há um Deus aqui neste lugar. Há um Deus na minha casa, há um Deus no meu local de trabalho. Eu preciso viver esse exercício de fé. Mas hoje tem gente que você pergunta: tem que algum crente? Aí ele fica quietinho, com medo de ser visto. Não. Se você vive uma vida de fé, você é luz, tem uma lâmpada nos seus pés, que é a palavra de Deus, você que dirige os seus passos, e as coisas mudam pela fé que você exerce. A fé que Davi trouxe à existência foi a vitória sobre um gigante que foi temido por todo o exército de Israel. Mas Davi ali venceu, porque ele usou a fé, trouxe à existência aquilo que não existia, qualquer possibilidade dele vencer. Ninguém acreditava que Davi conseguiria reverter essa situação de enfrentamento contra o gigante Golias. Nem Saul, nem a família dele e nem o exército. Só ele e Deus. Existem situações na nossa vida que todo mundo diz assim: isso não vai ter jeito. Não tem mais jeito não. Se você tiver um particular com Deus e viver uma vida direta, ligado direto com Deus, verticalmente, todos podem não acreditar, mas se você acreditar, Deus te dará a vitória. Outro personagem, Caleb, companheiro de Josué. Ele via um forte exército inimigo, mas dizia: nós vamos acabar com eles. E olha que o povo de Israel não tinha habilidade para nada, viveram escravizados durante 430 anos. Mas quando eles saíram lá do Egito, e Josué e Caleb mais 10 foram espiar a terra e ficaram lá 40 dias,
Eles viram muitas coisas boas, mas viram grandes desafios. Homens gigantes, arma até os dentes, estavam com um arsenal de guerra, treinados. Mas Caleb, ele usou a fé que ele tinha na palavra. Ele disse: se Deus disse que nós vamos possuir, nós vamos possuir. Ele disse isso pela fé. Caleb acreditava que Deus daria a vitória. E com coragem ele lidera a conquista de Hebrom. Lá em Números capítulo 14, versículo 24, diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, dizendo Deus: eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ei, como é que está a sua fé? Como é que está o seu exercício de fé? Quantas coisas você já conseguiu trazer à existência? Ou você já falou: não tem jeito, não, é impossível, não vai dar certo, não tem. Você está usando fé ou você está guardando a sua fé? Como você está diante dos desafios? Todos esses textos que está sendo meditado aqui são desafios que precisam de fé, o exercício dela, para que mude, as coisas fossem mudadas, e mudaram. E a promessa de Deus se cumpriu. Caleb é o exemplo de perseverança, é o exemplo de confiança, a ponto de ele trazer à existência a conquista de Hebrom. Deus dá vitória. Levante a sua mão direita, por favor. Quem está acordado, levanta a sua mão direita e diga assim: Deus me dará o Hebrom da minha vida. Você pode ir. Falamos mais um personagem que usou a fé e trouxe à existência, profeta Elias. Ele via uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele dizia: corra, porque vem muita chuva. Isso é fé. A fé trazendo a existência. Confiança, gente. Quanto mais você acreditar no Deus que não há impossíveis, mais você traz à existência as coisas que não existem, que são praticamente aos olhos do homem impossível de acontecer. Elias disse: corre, porque vem grande chuva aí. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versos 44 e 45, diz assim: a sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então ele diz, ele quem? Elias: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Verso 45: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. Só havia uma nuvem do tamanho da mão do homem, mas Elias, ele creu. E muitos nós, em vez de crermos, nós duvidamos. Nós, não tem jeito não. Deus é o mesmo.
se eu tiver a mesma atitude, se você tiver a mesma atitude de Elias, a mesma atitude daquela mulher sunamita, a mesma atitude de Abraão, a mesma atitude de Eliseu, que ele exerceu também a fé, o Deus que agiu lá, ele age através de cada um de nós. Nós nos surpreenderemos, porque a fé, ela realiza milagres, o exercício da fé. Elias enfrentou uma situação de chuva improvável. Por quê? Pois a seca persistia por 3 anos e meio. 3 anos e meio. O apóstolo Tiago, no seu capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, meu e seu, mesmo sentimento. Era um homem frágil, tanto que ele fugiu de um recado. Elias era um homem. E orou com instância, fé, constância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas Elias, pela fé, trouxe à existência, através da oração, uma abundante chuva. Tiago capítulo 5, versículo 18. E orou de novo, 3 anos e meio depois. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ei, receba essa palavra para o seu coração. O milagre que você acha que não vai acontecer, pode acontecer se você crer, se você exercer a fé que você precisa exercer para trazer à existência o impossível para você, nunca para Deus. Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou peço, segundo o poder que opera. Que poder é esse? Fé. Uns falam do que vem e mantêm tudo como está. Outros falam do que creem e fazem a situação mudar. Entenda, seja lá o que você disser, fé ou incredulidade, será exatamente o que você vai ver. A fé tem voz e visão da existência trazida. A incredulidade tem visão do que é e uma voz frustrante ou frustrada. Quem fala o que vê, sempre verá o que disse. Quem fala do que crê, sempre verá o que Deus falou, o que Deus realizou. Abraão creu no Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ei, quando você acredita, fala, não, mas você está pensando que... Não, você tem que viver como se já existisse, porque você tem que honrar a sua fé. A voz da fé traz à existência realidades. A voz da dúvida, do contrário,
perpetua o estado das coisas. Pare de falar o que vê, e você não terá mais o que falar. Comece a falar o que você crê, e você certamente vai gerar o que precisa. Leva para sua casa essa pergunta: como tem sido a sua voz diante dos desafios, das adversidades, diante dos problemas? Voz incrédula ou uma voz de fé? E Hebreus, a gente vai cantar após isso, vamos ficar em pé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza, a fé aqui é exercício, tá? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha aí, você tem que ter certeza e convicção. Eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando e a convicção daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Isso aí nós precisamos atribuir a Cristo. Cristo, Ele é poderoso. Mãos no coração. Depois a gente canta o tens. Obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a viver pela fé, a exercer uma fé que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Assim foi na vida de Elias, assim foi na vida de Davi, assim foi na vida da Sunamita, assim foi a vida de Caleb, assim foi na vida de Abraão, e assim seja com a nossa vida. Que o nome do Senhor possa ser glorificado em todos os momentos, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Que os nossos desafios que vamos enfrentar, que possamos usar a nossa fé, a fé em Ti, a fé que traz à existência as coisas como se já existissem, mesmo sem ainda existir, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vá para a sua casa e carrega dentro do seu peito a palavra que você recebeu, para você possa colocar em exercício em qualquer desafio que você se deparar daqui para frente. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por este culto, obrigado por tudo que aconteceu nesse lugar. Pedimos que Tu venhas guardar os nossos passos, nos dê a força e a capacidade e a convicção de Abraão, de Caleb, da Sunamita, de Davi, de Abraão, de Elias. Nos dê essa intrepidez pelo Espírito Santo. Obrigado pela semana que findou, obrigado por essa semana que começou. Então, Senhor, nos dê uma semana enriquecida com a Tua graça, com as Tuas misericórdias. E nós declaramos que Tu és Jesus, o nosso Salvador. Por tudo, Senhor, nós somos agradecidos pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga...